Alô, galera! Tudo bom com vocês? Segue mais uma aula de Química, ligação covalente. Vimos na aula passada a ligação iônica, é quando o átomo doa e o outro recebe elétrons, tá certo? Os que doam adquirem carga positiva chamada de cátions e os que recebem adquirem carga negativa chamada de ânions, tá bom? Já na ligação covalente, ocorre quando dois átomos têm a mesma tendência de ganhar e perder elétrons, tá bom? Ocorrendo compartilhamento dos elétrons entre os átomos. O que é que ele quer dizer com isso, professor? Veja, um exemplo prático. Digamos que uma pessoa só tem a perna direita, tá bom? E aí ela precisa da perna esquerda. A outra pessoa só tem a perna esquerda e aí precisa da perna direita. Então, quando os dois se juntar, se fundir, vai formar uma única pessoa, a ambas com as duas pernas, com a esquerda e com a direita, porque estão doando e recebendo ao mesmo tempo, tá certo? Por isso que ele diz, ó, tem a tendência de ganhar e perder elétrons, tá certo? O que ocorre aí, gente, é uma ligação covalente, tá certo? Então, na ligação covalente, haverá um compartilhamento de elétrons, beleza? Ó, nós temos aqui um exemplo prático que o assunto nos dá, que é o caso do cloro, tá vendo? Ó, isso aqui é uma estrutura segundo Lewis, tá bom? Eu represento essa ligação através de pontinhos, tá bom? Quando distribuir o cloro, ele vai ficar com 7 elétrons lá na última camada. Vai precisar só de um para ficar estável, veja. E aí ele distribui aqui, eu coloco 2 aqui, tá vendo? 2, 4, colocou 2 aqui, 6, e mais um aqui deu 7. Só que para formar uma nova substância, ele precisa de mais um elétron. Se eu estou só distribuindo ele, tá certo? Significa que para formar uma nova substância, tem que haver outro cloro, tá bom? Aí eu vou fazer a mesma coisa com outro cloro, ó. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, e ficou um elétron aqui, tá vendo? Dá 7. Então, ambos precisam de mais um elétron. O que acontece? Esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui vai vir para cá, para pertinho desse pontinho aqui. Isso significa que os dois vão compartilhar esses elétrons, esses pontinhos, formando assim um novo composto, que é esse aqui, gente, tá certo? Cl2, mais conhecido como gás cloro ou dicloro, tá certo? Beleza? Ó, itens aqui, ó. Átomos que tendem a compartilhar elétrons não metais. Então, gente, preste atenção nas características dos átomos que fazem a ligação covalente, tá bom? Ó, são átomos que tendem a compartilhar elétrons, ou seja, os não metais. Os não metais tendem a compartilhar elétrons, beleza? Força maior do que a ligação iônica. Então, há uma força maior do que a da ligação iônica, tá certo? Beleza? Ó, representação por estrutura de Lewis. Isso que a gente fez aqui. Eu represento essa ligação covalente pela estrutura de Lewis, beleza? Pode ser de três tipos. Ela pode ser através de ligações simples, de ligação dupla e ligação tripla. Simples, como só tem um tracinho. Dupla, quando tem dois tracinhos. Tripla, quando tem três tracinho, tá certo? A gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Vamos seguir, ó. Leva à formação de moléculas polares e apolares, ligações intermoleculares, tá bom? A gente vai ver isso aqui, ó, mais detalhado lá para frente, tá bom? Não vai ver agora. Essa questão dessas moléculas polares e apolares, a gente vai avançar. E mais para frente eu vou mostrar detalhadamente essas moléculas polares e apolares, tá bom? Vamos seguir. Pronto, gente. Ó, estrutura de Lewis. Representação dos elétrons de valência de um átomo. Esta representação é realizada através de pontos que caracterizam os elétrons. Galera, se vocês aprenderem isso aqui, tá vendo? Se vocês aprenderem essa estrutura de Lewis, vocês não vão precisar distribuir os elétrons na hora de uma prova, porque vocês já sabem. Então, ó, eu gostaria que vocês estudassem bem isso aqui, gente. Porque se você não entendeu isso aqui bem, você vai precisar distribuir esses elétrons para vir para cá. E aí você vai perder tempo, tá certo? Vamos lá, ó. Eu tenho um sódio aqui, tá vendo? O sódio, o seu número atômico, representado por Z, é 11.
E aí, se eu não sei que isso aqui existe, eu vou distribuir os elétrons e aí eu vou perder tempo. Ó, 1s2, tá vendo? 2s2, 2p6 e 3s1. Ó, sobrou aqui 3s1. Então, o nível mais energético dessa camada aqui é o nível 3, tá bom? Que é a camada KL, camada M. Aí eu pergunto a vocês, o subnível S, quantos elétrons tem em cima do subnível S? Só tem um. Então, para a gente, para vocês vão só representar esse um elétron, tá vendo? Então, você vai repetir aqui, ó, você vai repetir o Na, que é o sódio, e vai colocar apenas um pontinho que sobrou aqui, tá vendo? Ó? Não tem um pontinho aqui, um elétron, então vocês vêm aqui, ó, colocaram apenas um pontinho aqui, tá vendo onde eu estou passando aqui o tracinho, tá? Ó. Então, toda vez que vocês foram fazer algum trabalho de ligações químicas, tanto na área de ligação iônica como covalente, se for sódio, não precisa distribuir para não perder tempo. É só colocar Na pontinho, que você já sabe, quando for distribuir, vai sobrar um elétron, então você representa esse elétron aqui nesse formato, através da estrutura de Lewis, tá bom? Magnésio, professor, magnésio, seu número atômico é 12. Quando você distribuir, gente, você vai pegar só o último nível de energia, a camada mais energética. Ó, então a camada mais energética aqui é a camada M, KLM, tá certo? O nível 3 de energia. Qual é o seu subnível? O seu subnível é S. Quantos elétrons tem aqui em cima do S, gente? Tem 2. Então significa que o magnésio, quando eu for colocar através da estrutura de Lewis, só vai ficar Mg2, tá certo? Então, por que é importante? Porque vocês vão ter que distribuir para saber que no magnésio vai ficar apenas 2 pontinhos aqui, tá vendo? É só você pegar direto. Opa, é o magnésio. É só 2 pontinhos, já faz direto. Mg2. Eu represento esses 2 elétrons por esses 2 pontinhos, tá certo? Pode ser X também, não tem problema nenhum não, tá bom? Asterisco. O alumínio, gente, o alumínio, seu número atômico é 13. Aí, ó, o seu nível mais energético, tá bom? O nível mais energético dele é esse aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? É o nível 3, tá bom? Então eu tenho 3s2 e 3p6. Eu vou juntar a soma dos dois, tá bom? 2 que está em cima do S e 1 que está em cima do P. 2 mais 1, 3. Então, alumínio significa que só vai ter 3 pontinhos, ó, certo? Na estrutura de Lewis, desse formato aqui, tá vendo? Ó? Al, 1, 2, 3. Só vai ter 3 pontinhos. Vocês nunca vão se atrapalhar se vocês entenderem isso. Se vocês aprenderem essa tabelinha aqui, vocês nunca vão se atrapalhar, tá bom? Ó, nós temos o próximo, que é o silício, tá certo? E esse silício tem aqui, ó, também a camada 3, tá bom? Ó, nível 3 de energia. Subnível S, tá certo? E subnível P. Somando os dois dá 4. 2 mais 2 dá 4. E aí é só distribuir os 4 elétrons dessa forma aqui, ó. Nesse formato aqui, tá vendo? Ó, então o silício tem 4 elétrons. E aí, super fácil. Seguindo, o fósforo 15. 5, tá vendo? Ó, 2 mais 3, 5. Vai ficar nesse formato aqui, tá vendo? 2 com mais 1, 3, 4, 5. Aí vem o enxofre, vai ficar com 6, ó. Tá vendo, ó? 2, 4, 5, 6. O enxofre é o S, tá bom? É esse aqui, é o enxofre, ó. Tá massa? Beleza? Aí vem o cloro, já fez. O cloro é 7 elétrons, tá vendo, ó? Por que 7 elétrons? É só você ver aqui em cima, ó. Pera aí, viu? O 7, ó, aqui, ó. Pronto, aqui em cima tem 5, tá vendo? E aqui tem 2. 5 mais 2 dá 7. Vai ficar nesse estilo aqui, tá vendo, gente? E para fechar, o argônio, tá certo? Que é 18. O maior nível de energia é esse aqui. Vai sobrar quantos elétrons? Vai sobrar o quê? 6 com 2, tá certo? Dá 8 elétrons, tá bom? Vê só, galera. Vamos trabalhar os tipos de ligação covalente, tá bom? Muito fácil de entender, tá certo? Nós temos as ligações simples, tá vendo? Ó, as ligações simples. Nós temos as ligações duplas, tá certo? E nós temos as ligações triplas. Mas, professor, como é que eu vou entender isso? É fácil, veja. Toda ligação simples, ela também é chamada de sigma, tá bom? Então, foi ligação simples, nós temos sigma. Ó, como eu tenho um cloro aqui que deve compartilhar um elétron com outro cloro, praticamente só vai ter um composto que é o dicloro, tá certo?
Então, ele foi ligado a partir de uma ligação simples, através de uma ligação simples, que é essa daqui, ó, tá vendo? Ó, essa daqui, tá certo? Então, essa ligação aqui, esse tracinho, ele é chamado de ligações simples. Então, os átomos foram ligados quimicamente por uma ligação simples, tá certo? Beleza? Já a ligação dupla, quando tem uma ligação dupla, uma vai ser π e a outra vai ser sigma. Eu tenho uma π e uma sigma. A π, eu observo aqui, ó, essa estrutura, tá vendo? A π é o tracinho de cima, a sigma é o tracinho de baixo. Então, quando eu tiver ligação dupla, eu tenho uma ligação π e eu tenho uma ligação dupla, uma ligação sigma, tá certo? Π, a de cima, sigma, a de baixo. Beleza? Tá certo? Professor, e quando eu tiver ligação tripla? Quando eu tiver ligação tripla, eu tenho uma π, duas π e uma sigma, tá certo? A primeira de cima é π, a do meio é sigma e a de baixo é π de novo, tá certo? Beleza? Dá para entender? Ó, deixa eu pegar aqui outro lápisinho para identificar. Ó, essa daqui, ó. Essa primeira aqui que eu vou marcar, tá vendo? Ó, passei o tracinho vermelho. Essa primeira ela vai ser π. A do meio, que eu estou pintando aqui também de vermelho, ó, pintei, vai ser sigma. E a de baixo, a última, que eu estou passando o traço aqui, ó, é π. Então, ligações simples é chamado de sigma. Ligação dupla, eu tenho uma π e uma sigma. Ligações triplas, eu tenho π, sigma, π. Tá certo? Beleza? Ó, mas, professor, é muito difícil. Não é difícil, veja. Quando eu tenho um CO2, gás carbônico, esses elétrons do oxigênio, ele vai compartilhar elétrons com o carbono, tá certo? Ao compartilhar esses elétrons, aí sim, ele forma duas ligações duplas, tá vendo? Feito daqui, ó, feito isso, ó, duas ligações duplas, tá vendo? E aí eu tenho a de cima π e a de baixo sigma, a de cima π e a de baixo sigma, tá certo, gente? Ó, sobreposição frontal dos orbitais. Eu posso representar esses orbitais, essas ligações, nesse formato aqui, tá vendo? Ó, tá certo? Ligação sigma, ele é representado nesse formato. Fica desse jeito. Lembra que eu mandei vocês passarem um círculozinho na ligação iônica e na ligação covalente? Quando vocês passarem um círculozinho, representa nada mais, nada menos do que essa ligação. Se for um círculo, ligação simples. Se for dois círculos, ligação dupla. Se for três círculos, ligação tripla. Beleza? Ó, sobreposição lateral dos orbitais. Então, eu tenho aqui ó, a frontal, tá certo? E a lateral. Beleza? Da ligação π sigma, tá certo? Ó, veja como é diferente. A simples, tá vendo a ligação simples? Que é essa daqui, que eu estou marcando aqui ó, com esse xizinho. E a ligação dupla, que é a π sigma, tá certo? Com esse xizinho daqui, tá bom? Então, nós temos aí o tipo de ligação. Nós temos as ligações simples, quando só tem um círculozinho, um tracinho, chamamos de sigma. Nós temos a ligação dupla, quando tem dois círculozinhos ou dois tracinhos, nós chamamos de ligação π sigma. Nós temos a ligação tripla, quando tem três tracinhos, você faz três círculozinhos, tá certo? Nós temos aí a ligação π sigma π, tá certo? Então, esse foi o conteúdo de química, tá certo? Ligação covalente, tá certo? Vai ser dividido em duas etapas. Primeira aula é essa, segunda aula na próxima semana, tá bom? Estou mandando agora para vocês a atividade, beleza? Qualquer dúvida, estamos aqui. Um abraço. Vamos agora ao exemplo, tá bom? Ó, eu tenho aqui dois oxigênios, tá certo? Um oxigênio 1 e o oxigênio 2, tá certo? Vou formar uma nova substância a partir desses dois oxigênios, tá certo? Ah, se eu soubesse já como ficariam esses elementos na forma de leves, aí tudo bem, eu ia direto. Como eu não sei, como é que eu descubro, professor? Faço a distribuição, vai ser uma distribuição para os dois, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 1s2, tá? 2s2, 2p4. Só precisa fazer uma, pois os elementos é o mesmo, tá bom? Ó, simples. Distribuir o oxigênio de forma eletrônica, pois o mesmo, seu número atômico é 8, tá certo? Represento pela letra Z, ok? Isso. Então, seu número atômico é 8. Vamos agora identificar qual é o nível maior de energia. O nível mais energético é a camada, ou simplesmente o número maior aqui, ó. Quem é maior, 1 ou 2? Claro que é 2. Então, eu vou selecionar aqui o nível mais energético, que é o nível 2, tá bom?
Quais são os subníveis? Subníveis é S e P. Agora é só somar os elétrons que tem acima desses subníveis. Ó, 2 mais 4, 6. Significa, gente, que para ficar estável, o oxigênio só precisa de mais 2 elétrons, pois na sua última camada, certo, tem 6 elétrons. Então, se ele precisa de 2, o oxigênio vai ficar menos 2. Se eu tenho 2 oxigênio, vai ficar também menos 2. Observando isso, gente, automaticamente eu identifico que o oxigênio não vai poder doar elétrons, ele precisa de elétrons. Então, ele vai ter que compartilhar esses elétrons para ficar de acordo com a forma do octeto. Beleza? Professor, como é que eu vou fazer isso? É fácil. Vou agora passar para a fórmula de Lewis. É fácil, ó. Eu venho para cá, vou mais para cima para ficar melhor. Ó, oxigênio, tá certo? E oxigênio. Como é que eu vou fazer isso, professor? É fácil. Eu venho para cá, ó. Quando eu somei aqui, não foi 6. 2 mais 4 não deu 6. Claro que deu 6. Então, simplesmente, eu vou distribuir esses 6 elétrons por pontinho. Esses pontinhos vão identificar a quantidade de elétrons que sobrou na última camada no nível mais energético. E aqui eu começo, gente. Ó, 1 pontinho, 2. 2 pontinhos, 4. Com mais 2 pontinhos, 6. Beleza? Eu vou fazer isso com outro oxigênio também. 2x para identificar melhor. Com mais 2x dá 4. Com mais 2x dá 6. Então aí, gente, eu tenho aí agora os dois elementos distribuídos de forma eletrônica, chamado fórmula eletrônica a partir de Lewis, tá bom? E agora, professor, como é que eu vou fazer? É fácil. Se esse camarada precisa de 2 para ficar estável, se esse precisa de 2 para ficar estável e formar um novo composto, vamos compartilhar o bichinho. Esse camarada aqui compartilha com esse elétron. Esse camarada aqui compartilha com esse elétron. Super top, professor. Então, nós temos aí a fórmula estrutural. Desculpa, a fórmula eletrônica, beleza? Então, nós temos o F.E, que é a fórmula eletrônica. Professor, vamos fazer a fórmula estrutural? É fácil. Vou fazer agora os dois oxigênios, gente. Mas eu não preciso dos pontinhos. Eu não preciso identificar agora os elétrons. O que é que você vai fazer, professor? Identificar o número de círculo. Quantos círculos eu fiz? Fiz um em cima e fiz outros embaixo. E fiz outro embaixo. Eu vou identificar através de traços. Eu não vou mais fazer o círculo, vou fazer traço. Um traço em cima, um traço embaixo. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor, tá certo? Eu tenho esse oxigênio, eu tenho esse oxigênio. De Maria. E oxigênio mais feio. Agora, pronto. Oxigênio, oxigênio. Aí eu coloco um traço, outro traço. Pronto. Identifiquei agora os dois círculos aqui com esses dois traços. Professor, isso é chamado de fórmula estrutural. Beleza? Fórmula estrutural. De cima, fórmula eletrônica, a partir de Lewis. Esse de baixo, fórmula estrutural. Professor, como é a fórmula molecular? A fórmula molecular é só você somar aqui, ó. Quantos oxigênios eu tenho? 1, 2. Se eu tenho 2 oxigênios, eu coloco O2. E aí está o composto bonitinho. Eu tenho agora um gás oxigênio, tá certo? Dióxido. Beleza, gente? Ó, fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. O professor, e a respeito das ligações simples e das ligações sigmas e das duplas, que são pi sigma, e das triplas, que são pi sigma pi? É fácil. É só observar aqui a quantidade de círculos, gente. Veja, nessa ligação aqui desses dois oxigênios, eu fiz quantos círculos? 2, professor. Então, eu tenho 2 traços. Se eu tenho 2 traços, isso é chamado de ligação dupla. E aí eu tenho uma sigma, uma pi, que é a de cima, e a outra sigma, que é a de baixo, beleza? Então aqui, para formar o dióxido, para formar o gás oxigênio, eu tenho uma ligação dupla, tá certo? Através de 2 círculozinhos. Uma vai ser pi, a de cima, e a de baixo vai ser sigma. Mas, professor, e se fosse tripla? Digamos que isso aqui fosse tripla, desse jeito. Não é, só para identificar, tá bom? Então eu teria aqui, ó, uma pi,
uma sigma e a outra pi. Se fosse assim, claro que não é, só para identificar, tá vendo? Ó? Então seria desse formato. Mas, professor, e se fosse uma ligação simples só? Se fosse desse jeito, aí sim, só seria ligações pi. Deu para entender, galera? Esse é o exemplo, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui.